Quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História. Olá, bom dia! Estamos de volta com o nosso podcast Minha História, aqui na Rádio Ceará, FM 102.7. Você que está com a gente acompanhando no seu radinho, você que está pela internet. Bom demais ter você com a gente. Eu sou João Lucas Barroso e a Joelma, como sempre, conosco aqui. Pois é, bom dia, prazer estar aqui para conhecer a história de mais uma pessoa alcançada pela maravilhosa graça do nosso Deus. Olha, hoje nós temos um convidado muito especial, como todos os convidados aqui do nosso programa. Ele é cantor, compositor, escritor e servo do Senhor. É o Clayton Ali. Ele é vocalista da banda Disco Praise. Seja bem-vindo, Clayton. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado por me receberem. Eu estou muito feliz da gente poder bater esse papo. Prazer é nosso, né? E queremos que você fique à vontade para compartilhar, né, da sua história, como Cristo alcançou a sua vida e como você tem servido Ele. E o Disco Praise, né, bem conhecido no Brasil, aqui na rádio, há muitos anos a gente está sempre tocando aqui as músicas do Disco Praise e hoje vamos conversar com ele, com o Clayton. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História. Olha só, a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2:24: Jesus mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados ou sarados. Aqui Pedro, né, ele está falando das feridas que Cristo levou, né, na sua carne para a cruz, para curar a nossa ferida espiritual do pecado e nos dar a salvação eterna em Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu comigo, com o João Lucas, com o Clayton, e ele vai nos contar agora como foi isso. Muito bem, Clayton, vamos começar, obviamente, do início da sua infância. Você nasceu aonde? Quem são seus pais? Você tem irmãos? Como era o dia a dia da família? Legal, eu nasci aqui em Brasília mesmo, né? Brasília tem uma característica que é a seguinte: Brasília foi construída por pessoas de toda a nação, né? Então veio gente do Brasil inteiro para construir Brasília. E aí, por conta disso, uma coisa muito comum em Brasília é que geralmente o pai nasceu em um estado, a mãe nasceu em outro. Então, por exemplo, aqui na minha família é um pedacinho do Brasil resumido, porque o meu pai nasceu em Minas Gerais, minha mãe nasceu no Paraná. A minha sogra nasceu aí no Ceará, meu sogro nasceu na Paraíba, minha mulher nasceu na Bahia e eu nasci em Brasília. Que maravilha. E tem essa cara de índio, né? De Manauara. Então todo mundo veio de um cantinho. O bom disso é que tem muitos lugares para visitar, né? Viajar o Brasil todo. É a mistura de culturas aí na família, né? Exatamente, é a mistura de culturas na família e isso é muito comum. Por exemplo, lá na Disco Praise, o nosso tecladista, o Cláudio Gomes, a mãe dele é carioca, o pai é do Maranhão. E a família do nosso baixista, a mãe é Maranhão, o pai também é do Ceará. Então, e nós nascemos em Brasília. Então isso é muito normal aqui na cidade. E eu tive esse privilégio de nascer nessa família, que é esse mix de referências aí do Brasil. O meu pai é maestro, a minha mãe tem a voz mais linda do mundo. Eu digo que a minha mãe, a segunda voz mais bonita do mundo é da Whitney Houston, a primeira é da minha mãe, sabe? Tem a voz mais linda do mundo. O meu irmão,
Eu tenho um irmão, eu sou primogênito de 3 irmãos. O meu irmão do meio, o Cleverson, ele é saxofonista. E a minha irmã caçula toca violão, toca piano, canta. Então eu vou falar para vocês, eu sou o menos talentoso dessa família de grandes músicos aí, tá? Eu sou grande aprendiz lá de todo mundo, mas a gente teve esse privilégio de crescer num ambiente musical. Crescemos aqui na Assembleia de Deus. Os meus pais já são a 2ª geração de pessoas que nasceram na igreja, na família. E eu tive esse privilégio de crescer nessa família que já servia a Jesus e que já tinha muita música, né? Assim, meus pais sempre cantando em coral e comecei já tive esse privilégio, né? Da minha mãe solar no coral grávida, né? Então, assim, eu já estava ali no meio da música desde sempre. Isso é um privilégio, né? Que Deus me deu. Então você nasceu num lar cristão, né? Sim, sim. Grande privilégio, realmente. Verdade. E aí, atualmente, você congrega na Assembleia de Deus? Não. Não. Aí o que acontece? Hoje eu faço parte do Ministério Sara Nossa Terra. Fiquei durante a maior parte da minha vida na Assembleia de Deus. Toda a minha família é da Assembleia de Deus até hoje. Mas hoje eu sou pastor no Ministério Sara Nossa Terra aqui em Brasília. Eu e a minha esposa, minha família. Já são quase 18 anos já caminhando na Sara Nossa Terra. E tenho essa alegria, mas sempre junto ali com o pessoal da Assembleia ali, porque é a minha casa, né, onde eu nasci, então a gente sempre tá lá. E na Disco Praise a gente começou juntos na mesma igreja, então a gente tem uma característica interessante, que os nossos pais já eram amigos antes da gente nascer. Olha que coisa interessante. Então, assim, a gente meio que a gente brinca que a gente estava condenado a ser amigo um do outro. Não dava nem para escapar. Porque a gente cresceu juntos na igreja. Então, os meus pais, por exemplo, o pai do Cláudio e do Juninho, o Cláudio, o pai dele é Joel, meu pai é Isaías. Eles cantam até hoje no mesmo coral, um do lado do outro ali, todo domingo junto ali na casa de Deus. Então, a gente teve esse privilégio não apenas de nascer em famílias que já serviam a Jesus, mas as nossas famílias já tinham uma aliança, assim, já tinham uma história juntas, né? Grandes amigos. E a gente cresceu juntos também, nossos filhos também estão crescendo juntos. E isso é muito especial, né? Quando essas alianças vão passando de geração em geração, né? Nesse tempo que a gente vive tanta aliança frágil, né? Qualquer motivo é motivo para as pessoas se afastarem umas das outras. A gente tem essa alegria de viver esse testemunho dessas alianças que permanecem de geração em geração nas nossas famílias. E especialmente preservando aquilo que há de mais importante, que é o Deus da aliança, né? Porque Exato, a gente viu ali no povo de Israel, por exemplo, as gerações esqueciam de Deus, né? Então, para a glória dele, vocês têm lembrado do Senhor nessa geração, né, que vai passando aí. Agora, Cleiton, você era uma criança introvertida ou extrovertida? Era mais tímida ou era mais... Então, eu sou uma combinação das duas coisas. É muito louco, assim, porque eu era uma criança que tinha umas vulnerabilidades, assim, mas eu disfarçava essas vulnerabilidades falando muito, sabe? Então, assim, sempre falei demais, sempre era aquele menino que mais conversava na sala, sabe? Aquele que contava história do início ao fim da aula, lá no final. Mas era isso é uma forma de se camuflar também, né? De esconder a sua timidez, é quando você consegue chamar atenção para outras coisas. Quase um truque de mágica, né? Você usa a voz para se disfarçar no fundo, né? Então eu sempre fui muito falante, sempre contei muita história, sempre dei muita risada, mas era inseguro. Mas assim, mas sempre fui acolhido, assim, sabe? Eu nunca tive uma família difícil, ao contrário, eu tive o privilégio de ter os meus pais. Eles tinham muito prazer de me ver na igreja e de ver a gente estudando música e de ver a gente se aplicando na obra do Senhor. Então a gente teve esse privilégio de ter muito apoio da nossa família, sabe? Em tudo que todas as maluquices que a gente queria testar, os nossos pais acreditavam e investiam de certa forma nisso. Então isso é um privilégio. Com certeza hoje eu tenho um ministério de música
e a gente consegue viver o que a gente vive hoje é porque lá atrás os nossos pais acreditaram muito nisso também. E qual era o seu sonho na infância? Era de ser o que você é hoje, músico? Ou você, embora estivesse aprendendo mais sobre música, vivesse nessa família, uma família formada por músicos, você tinha outros planos para a vida? Então, é interessante a sua pergunta, assim, porque a minha mente sempre girou em torno dessas características mais artísticas, assim, sabe? Quando eu era muito pequeno, eu sonhava em ser escritor. E, para a glória do Senhor, eu ganhei alguns prêmios até aqui no Distrito Federal. Criança ainda, escrevendo poesia, gostei muito de poesia, interessante. Que é uma coisa rara, né? Hoje em dia alguém se interessar por isso, né? Mas eu não apenas lia muita poesia, mas como escrevia. E ganhei alguns prêmios quando eu era criança aqui na cidade, assim. E meus pais sempre acreditavam muito nisso. E eu achava que a minha vida ia ser voltada sempre para o texto, sabe? Para a questão de escrever mesmo. Não tanto de cantar. Mas, aos pouquinhos, Deus foi mudando o meu caminho. E eu passei muito... Hoje eu estou muito mais dedicado à música do que à escrita propriamente dita, assim, apesar da escrita ainda fazer parte da minha vida, num certo nível. Mas eu tive esse privilégio de, como eu cresci numa família onde esses dotes artísticos eram valorizados, assim, a minha mente sempre girou em torno disso, sabe? O meu irmão, por exemplo, é formado em cinema, é cineasta. Então, assim, a gente teve esse privilégio de crescer nessa família onde esses pensamentos eram permitidos e incentivados pelos nossos pais. Agora, assim, quanto à sua conversão, como você nasceu no lar cristão, quando foi que ela aconteceu e se concretizou, vamos dizer assim? A história da minha conversão é interessante. Eu me converti criança, sabe? E a minha mãe, ela sempre teve um dom muito lindo para o ministério infantil, sabe? E a minha mãe, ela tinha aquela coisa assim de chegar em casa e a gente perguntar assim: como é que foi o culto, mãe? E minha mãe falou: nossa, o culto foi uma benção hoje. Aceitou a Jesus 2 vidas e meia. Aí, o que você imagina, 2 vidas e meia, né? Você imagina que foi 2 adultos e uma criancinha, bem pequenininha, né? Mas na cabeça da minha mãe é o contrário. Era 1 adulto e 2 crianças, porque ela fala sempre assim, que o adulto só vai dar meia vida, porque metade da vida ele já gastou. E as 2 crianças não vão dar a vida inteira para Jesus. Interessante, viu? É interessante isso, né? Então a minha mãe, ela fazia esses cálculos dessa maneira, sabe? E eu me lembro que eu estava na igreja, mas meus pais, assim, nunca obrigaram a gente a aceitar Jesus, nada disso. E quando eu aceitei Jesus foi o seguinte: eu estava na igreja, e na minha igreja, na Assembleia de Deus do passado, não tinha salinha das crianças à noite. As crianças ficavam sentadas ali do lado dos pais durante o culto. E como os meus pais sempre cantaram no coral, como eu falei para vocês, eles ficavam sentados ali na plataforma onde o coral ficava, e as crianças ficavam sentadas no primeiro banco da igreja. Ficava aquele banco cheio de pequenininho sentado ali, olhando para o vazio, né? Porque não tinha celular, não tinha nada, né? E eu estava sentado ali, às vezes dormia, brigava, né? Para passar o tempo um pouco, né? E eu estava sentado e o culto de domingo estava acontecendo e um pastor estava pregando. E eu não me lembro do rosto dele. Eu só me lembro que era um pastor muito gordo e ele tinha uma barriga que estava tão estufada que o botão da camisa estava quase estourando assim, no umbigo dele, sabe? E eu, pequeno, ficava olhando para aquele botão esperando estourar, que eu ficava assim, esse botão vai estourar. Menino, né? Menino, eu tava ali olhando para aquele botão, obcecado por aquele botão, quando de repente no meio da pregação dele, ele falou uma frase. Ele falou assim: sabe quem matou Jesus? Ele falou assim: foi você. E apontou para frente, apontou para mim. Eu olhei para ele assim, assustado, e fiquei pensando, falei, gente, eu não mato nem barata, gente, que coisa tirar de Jesus. E aí comecei a prestar atenção no que ele estava falando. E aí falei, peraí, que história é essa que eu matei Jesus? E comecei a prestar atenção a partir daquela frase. E ele começou a descrever a crucificação. E ele estava pregando sobre a cruz, e eu me lembro claramente disso, sabe? Que ele falava assim: olha, o soldado pegava a mão de Jesus e colocava no madeiro,
E eles martelavam, e cortavam a carne, cortavam o nervo, quebravam o osso, saía sangue, doía. Mas isso não era nada perto do que você fez, porque você matou Jesus e apontou de novo para mim. E eu fiquei ali, meu Deus, meu, e tal, e fiquei prestando atenção. E ele foi pregando, mas aquilo foi fazendo tanto sentido para mim. E aí, de repente, no final, ele falou assim: mas hoje você pode se reconciliar com Jesus. Hoje você pode aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Aí eu, pequenininho, né, levantei a mão. Aí quando eu levantei a mão, tinha um obreiro sentado no banco nesse dia. Aí quando eu levantei a mão, o obreiro falou: abaixa a mão, menina. Aí eu falei: gente, já matei Jesus, agora eu não posso nem resolver mais. E o pastor difícil. insistindo, sabe? E ele foi e falou de novo: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. E eu levantei a mão de novo. E o obreiro: abaixa a mão, menina. Eu pequenininho, devia ter uns 6 anos. E aí o meu pai lá no coral viu aquele movimento que eu estava fazendo, eu levantando a mão e o obreiro abaixando a minha mão, eu levantando a mão e o obreiro abaixando a minha mão. Aí de repente meu pai levanta do coral, aponta para o obreiro e fala assim: solta a mão dele, solta. Deixa ele levantar a mão. Ah, quando meu pai falou isso, eu já levantei a mão assim, eu falei assim, ai, tem pai, rapaz, oxi, tá pensando o quê? E levantei a mão e fui lá na frente, chorando, porque naquela noite eu entendi, sim, que os meus pecados estavam sobre Jesus, mas que aquele era o momento que Deus tinha me dado para eu me reconciliar, sabe? E eu aceitei a Jesus e nunca mais deixei. Inclusive, eu sempre conto esse testemunho, sempre que eu conto esse testemunho, eu sempre gosto de pontuar isso, porque até hoje na Discopraise a gente tem essa característica de quando eu prego, várias crianças aceitam a Jesus. E muitas vezes quando eu faço o apelo, eu vejo às vezes as crianças no colo ou do lado dos pais levantando a mão e o pai abaixa a mão. Porque às vezes a gente acha que a criança só entende linguagem infantil. Ah, só se for a Arca de Noé chegou e vamos. Só se for essas coisas mais infantis. Mas não, as crianças. Vocês são pais? Sim. Sim. Né? Eu imagino vocês que têm criança, vocês sabem que a criança é um radar que entende tudo, né? Às vezes Verdade. antes da gente, né? Então, assim, eu faço até esse apelo para você que está ouvindo a nossa entrevista. Se algum dia seu filho levantar a mão para ir para Jesus, nunca impeça o caminho dele. Ao contrário, espero que você tenha a sensibilidade que meu pai teve de olhar e falar: deixa ele levantar a mão, deixa ele viver o momento dele, deixa ele mergulhar nessa presença de Deus. E foi dessa maneira tão simples que eu aceitei a Jesus e nunca mais deixei, nunca precisei de ir para o mundo, nunca precisei de fumar, me prostituir, beber, fazer nada disso para entender que Jesus era bom. E eu profetizo isso na vida de todo mundo que está ouvindo a gente agora, que seus filhos também vão poder mergulhar nessa presença e aceitar Jesus ainda na infância. E como diz a minha mãe, não é dedicar meia vida não, mas dedicar a vida inteira para Jesus. Cleiton, a gente está vendo que, né, graças a Deus, você aceitou Jesus ainda na infância e nunca deixou Jesus, né? Houve algum pico de dúvidas a respeito da sua salvação ou não? Tranquilo isso daí. Ah, não, eu sempre tive, assim, várias perguntas, questionamentos naturais, né? E nesse ponto, assim, os meus pais, eles também nunca me sufocaram nesse sentido, né? O evangelho está sendo questionado há 2000 anos aí, está firme, né? Então, essas questões não são problema para Jesus, né? A gente querer compreender mais. E aos pouquinhos eu fui caminhando, né? Sou um grande aprendiz, eu imagino, como todo cristão, né? Sempre a gente nunca vai ter todas as respostas e isso é maravilhoso, né? Poder ter essa consciência de que em Jesus a gente sempre tem algo para aprender e para crescer, né? Mas essas dúvidas nunca foram assim, na minha vida nunca foram dúvidas fortes o suficiente para me tirar da presença de Deus, nem nada disso, assim. Como eu falei, eu tive essa sorte de que os meus grandes amigos estavam na igreja, né? Os meninos também cresceram na presença do Senhor. Então, assim, ver os meus amigos ali e ter os relacionamentos mais fortes na igreja
me manteve muito firmes, graças a Deus, na presença de Deus sempre. Agora, Cleiton, você chegando na adolescência, né? Você sendo Uhum. um músico e... João Lucas, eu tinha uma pergunta, não sei se ela se encaixa antes dessa. É assim, que você falou que na infância era mais pra escritor, né? Que você sonhava. Sim. Mas a gente tá vendo que a música tá intrinsecamente ligada à sua vida. Mas assim, Sim. quando foi que você realmente entrou na música? Foi tipo na igreja, na adolescência, ou foi lá na juventude, depois dos 20 e tal? Foi interessante, foi o seguinte, eu comecei a mexer com música na igreja, mas não cantando, não foi nada disso, eu comecei tocando caixa na fanfarra da igreja, né? Ficava tocando caixa ali. E aí o que acontece? Depois, meu pai cantou e tal, congresso de adolescente, comecei a ajudar no vocal ali, no back vocal, né? Fica aquele back vocal, todo mundo cantando sem dividir voz, sem organizar nada, aquela festa, né? Ali atrás, né? Dos adolescentes, né? Mas tava ali no movimento. Aí o que aconteceu? Aí os meus 2 melhores amigos, o Jota e o Cláudio, eles começaram uma banda, que é a Disco Praise hoje. E aí, o que aconteceu? Eles começaram uma banda com outros meninos da igreja, e eu virei fã dessa banda. Eu era fã da banda, eu não era da banda. E aí, o que aconteceu? Nos anos 90, aqui em Brasília, aconteceu um grande movimento de grandes bandas que surgiram aqui no Distrito Federal. Assim. Até o pessoal que está ouvindo a gente, vale a pena dar um Google aí, para conhecer o trabalho desses ministérios que tem na internet. Por exemplo, tinha um Estilo de Vida, tinha um Metal Nobre, Raízes, né? Imagino que você, pesquisadores, conhece, conhece muita coisa boa, temos aqui né? na rádio. Tocamos demais, né? Tinha a Companhia de Jesus, né? Sim. Tinha a Virtude, tinha tanta coisa boa, Conexão Vida. E o que acontece? O governador do Distrito Federal, o vice-governador na época, era um pastor da cidade, então ele começou a abrir muito para os eventos evangélicos na cidade, foi muito legal. E eu era um menino nessa fase, que eu ia para ver os shows dessas bandas todas, e eu era aquele menino que chega cedo e cola na grade, não tem aquele que cola na grade, fica com a faixinha amarrada na cabeça? Eu era aquela figurinha ali, sabe? Ficava vibrando ali com aquelas bandas, admirando aquilo tudo que estava acontecendo. E no meio daquelas bandas tinha uma banda que era dos meus amigos, que era a Disco Praise, que na época nem chamava Disco Praise, tinha outro nome, chamava Asis. E aí o que acontece? Eu sabia todas as músicas e eu ficava ali vibrando com eles. Como é que o meu destino mudou, Joelma? Foi o seguinte, um dia o vocalista da banda me telefonou e ele falou assim, Cleitinho, eu tô muito rouco e eu queria te pedir uma coisa. Será que você pode cantar junto comigo, fazendo um back vocal no show hoje? Gente, é a mesma coisa que você receber uma ligação do Homem de Ferro te chamando para ir numa missão com os Vingadores, imagina. Você ficar muito feliz, né? Você fala, gente, os Vingadores me chamaram para uma missão, mas ao mesmo tempo você fala, mas será que eu consigo ir numa missão com os Vingadores, né? São super-heróis, será que eu consigo? Aí eu falei assim, rapaz, eu acho que eu não consigo, não. Ele falou, não, mas por favor, eu tô rouco, me ajuda, eu preciso de uma voz ali. Que ele sabia que eu sabia todas as músicas, né? E aí eu falei, não, então eu vou ajudar. Foi uma das noites mais felizes da minha vida. Foi a primeira vez que eu subi num palco e vi ao contrário, né? Que eu sempre tava embaixo e vi o pessoal lá em cima. Foi a primeira vez que eu tava lá em cima e vi aquele monte de gente na frente. Fiquei ali, foi uma das noites mais felizes da minha vida. Fiquei ali atrás cantando, sorrindo e olhando. Deu aquele famoso frio na barriga, né? Deu aquele frio na barriga de emoção, né? Legal. Aí foi maravilhoso, amei, fiquei feliz, agradeci e tal. Passa tipo assim uns 2 meses, esse vocalista me ligou de novo e falou assim, Cleitinho, hoje eu tô tão rouco, mas tão rouco, eu queria te pedir uma coisa, canta no meu lugar. Eu falei, não, aí já não dá não, cantar no seu lugar não dá. Eu vou fazer feio, eu não sei. Ele falou, não, mas é um lugar bem pequenininho. Eu falei, não, mas eu não tenho coragem. Vai ser feio. Não, mais feio é desmarcar. Você desafinar não é feio, mais feio é não ir. Por favor, me ajuda. E aí eu falei, rapaz, você tem certeza? Ele falou, eu tenho. Eu fui, gente. O tanto que a primeira noite foi boa, a segunda noite foi horrorosa, imagina.
Eu errei tudo, eu desafinei, eu fiquei nervoso, eu não sabia conduzir a igreja, foi uma confusão. Foi horrível, os músicos quase tocando de costa para a igreja, tanta vergonha, sabe? Mas o que que aconteceu? Por conta dessa segunda oportunidade, eu acabei meio que entrando como auxiliar da banda, um carregador. Então, o que que acontece? Eu comecei a ir nos shows como um carregador. Eu tirava a foto deles com as pessoas quando acabavam os eventos. Eu fazia a carga da banda antes do show, depois que acabava o show. E eu comecei a caminhar com eles ali feliz da vida. E outra, sem promessa de entrar na banda. Que quando o pastor tá vendo, as pessoas até animam de lavar banheiro, né? Mas quando o pastor não tá vendo, ninguém anima, né? Eu tava ali só pela alegria mesmo. Porque eu não tinha condições de estar lá. Mas aí aconteceu uma coisa que foi o seguinte, depois de uns meses, esse vocalista maravilhoso, tem uma voz belíssima, canta muito bem, compõe muito bem, fala muito bem também. Ele recebeu um convite para gravar um CD aqui com um grande ministério de Brasília, uma super igreja, e ele ia ser a cara daquele projeto. E ele, como uma pessoa muito correta que ele é, ele falou assim, gente, eu não posso ficar metade lá, metade aqui, eu tenho que estar inteiro no projeto que eu tiver. E aí ele seguiu para gravar esse projeto, inclusive que fazia todo sentido naquele momento, tá, gente? E aí o que aconteceu? Como ele tomou essa decisão, a banda ficou sem vocalista. E aí a banda ficou sem vocalista, eles olham para um lado para o outro, quem é que está sentado lá no chão? Eu, o auxiliar lá, ó, o carregador. Eles falaram assim, Cleitinho, você pode ajudar a gente até a gente encontrar outro vocalista? Eu falei, eu posso ajudar, sim, com certeza. Faz 24 anos que eles não acham outro vocalista para essa banda. Foi assim que eu entrei. Rapaz. Aí por que eles não acham? Porque eu canto rouco, eu canto com dor nas costas, eu canto passando mal, eu canto de qualquer jeito, eu canto, sabe? Então, assim, dessa maneira completamente diferente, eu acabei entrando na música. Então, assim, foi assim que eu comecei a caminhar de maneira mais séria na música, dessa maneira informal, maluca, assim, que Deus mudou a minha história. Você tinha que Isso. idade aí quando isso começou? Quando isso começou, eu tinha em torno de 17 anos, por aí, 17 para 18 anos. Era. Então, já que você começou tão novo, né? A gente sabe que as tentações existem no mundo, o diabo quer nos ver longe de Deus, quer nos fazer tropeçar. Como foi lidar com as tentações aí na juventude, aí no começo aí da sua carreira musical? Rapaz, olha, eu vou te falar que eu feio desse jeito, não teve muita tentação não, sabe? Pro meu lado não, sabe? Eu tive mais que lidar foi com, como eu falei para vocês, com essa coisa da baixa autoestima ali, de muitas vezes nem acreditar que eu pudesse estar nessa posição. Por exemplo, eu digo para vocês que eu virei vocalista da banda, parece até que termina a história e fica assim, felizes para sempre, né? Virou vocalista, deu tudo certo, mas não deu tudo certo para mim não. Porque, no caso, como eu falei para vocês, a banda tinha um excelente vocalista, um grande cantor, e eu entrei para ajudar mesmo. Não foi, a banda tinha um objetivo de ficar comigo ali pouquinho tempo, até achar alguém mais capaz. Só que o que aconteceu? Eu comecei a cantar, só que eu não tinha treinamento, não tinha discipulado, não tinha ninguém para conversar, para aprender como é que faz. Tanto que eu tenho um livro que se chama Tudo o que você gostaria de saber sobre música e não tinha para quem perguntar. Porque essa era a sensação que eu tinha. Eu precisava de saber um monte de coisa e não tinha para quem perguntar, não tinha com quem conversar. Aí eu reuni um monte de ensinamentos que eu queria ter recebido num livro só para ajudar quem está na mesma situação que eu estava. Interessante. E assim, e aí a banda, por exemplo, eu ia, como eu disse para vocês, eu ia cantar, eu não sabia conduzir, eu não sabia levar, não sabia me comunicar. E isso tudo foi bem complexo para mim, sabe? Então, assim, o meu maior desafio que eu passei, eu não digo que foi uma tentação, mas foi uma opressão na minha mente, que foi quando a gente, como eu falei para vocês, a gente ali na banda, os nossos pais tinham muito prazer de ver a gente servindo a Jesus através da música. Ali nessa questão de estar na adolescência já se dedicando tanto ao Senhor.
E aí aconteceu que a banda recebeu um grande presente de Deus, que foi o seguinte: a irmã do nosso contrabaixista, uma família muito abençoada, muito bem-sucedida dela, ela ficava tão feliz de ver a gente ali servindo a Jesus, que ela deu de presente um CD pra gente na época. Uhum. Ela falou: eu vou pagar a gravação do CD de vocês. Olha E ela falou assim: olha, mas eu quero o melhor para Jesus. Sabe aquele coraçãozão mesmo, assim, sabe? E ela falou: meninos, vocês podem procurar o que tiver de melhor para Jesus, porque eu vou dar esse presente para vocês. E aí o que aconteceu? Aí entrou na nossa vida, a gente começou a pesquisar como fazer o disco. E aí entrou na nossa vida o nosso produtor, que está com a gente até hoje, produziu todos os nossos discos, que é o Rubem de Souza. O Rubem de Souza é de Belo Horizonte, é um dos maiores produtores do Brasil hoje, já ganhou 2 Grammys, já produziu Aline Barros, Thales Roberto, Mariana Valadão, André Valadão, Livres para Adorar, muita gente. Na época, o Rubinho, ele estava longe dos caminhos do Senhor. O Rubinho é filho de pastores, ele faz parte de uma grande banda, vocês que são pesquisadores devem lembrar, o irmão dele é fundador da Banda Azul. Vocês lembram da Banda Azul? A Banda Azul é uma super banda de Belo Horizonte, que o Janires fazia parte e tal. E ele cresceu também nesse ambiente, e nessa fase ele estava longe do Senhor. E era um super produtor. E a gente foi produzir o disco com ele. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Foi a primeira vez que eu fui para outra cidade, sem ser para fazer turismo. Quer dizer que a gente só viaja quando é menino para passear, né? E a gente foi gravar esse disco. A gente gravou num super estúdio lá de Belo Horizonte. O estúdio na época pertencia àquela banda, o Skank. Lembra do Skank? O Skank tinha um estúdio chamado Ferret, que era o estúdio particular deles. A gente gravou nesse estúdio. E aí o que aconteceu? O disco foi ficando a coisa mais linda do mundo. O Rubinho, super profissional. E aí chegou a hora de gravar a voz. E aí foi quando aconteceu o grande problema da minha vida. Porque um menino, era tanta informação na minha cabeça, e quando você entra eu nunca tinha entrado num estúdio, aí quando você entra num grande estúdio, parece uma nave espacial, né? Aquele monte de luzinha piscando, e tem aqueles barulhinhos esquisitos, e aquele povo falando aquelas palavras que você não entende, parece que é outra língua. O que aconteceu comigo, gente? Eu travei, que eu perdi a voz, de tanta pressão emocional dentro da minha cabeça. Então, por isso que eu te falei que não foi uma tentação, foi uma opressão que eu sofri na minha mente, de ter uma missão que estava muito além da minha capacidade técnica. Então, o que acontece? Porque a gente tem a ilusão de que cantar é a coisa mais fácil do mundo, é abrir a boca e soltar a voz, né? Mas é um pouquinho mais complexo que isso, né? Porque você conseguir interpretar, você conseguir cantar com emoção, você conseguir transmitir a mensagem de uma canção, não é tão simples. E aí o que aconteceu? A gente foi gravar a voz, o Rubinho e o Bill, que era o engenheiro de áudio, coloca aquele fone na cabeça, aquele microfone de ouro mesmo na frente. Uhum. Vai lá, Cleitinho, gravando. Gente, quando falou gravando, eu abri a boca e... Nossa. Não saía nada. Não saía nada. Aí ele falou: tá um pouquinho rouco, você quer beber um pouquinho de água? Ó, pra você ter noção, o back vocal do disco eram 3 cantores. Era o Play, o Montanha e o Thales Roberto, antes de ser o Thales Roberto famosão. Uhum. Imagina essas 3 pessoas cantando, parecia 3 anjos, sabe? Aquela voz, e eu na frente tinha que colocar a voz nesse disco. Ah, o Rubinho, Cleitinho, bebe água. Eu bebi assim uns 10 litros d'água, sabe? Vamos tentar de novo. Só um detalhe aqui para quem tá ouvindo e não conhece muito essa questão de gravação, as bandas sempre gravam, né? Cada um grava a sua parte, né? Tem a bateria, depois tem o baixo, depois tem... que as pessoas acham às vezes que a banda grava todo mundo junto no estúdio, e é separado, né? Cada um grava a sua parte. Então, a banda já tinha gravado o back vocal e chegou a sua vez, não é isso? Chegou a minha vez. A última coisa é a voz, né? Certo. Então, no meu fone vinha aquele som de CD, a banda toda tocando, a coisa mais linda. E eu não conseguia cantar. Gente, eu tentei por 1 dia, não consegui. 2 dias, não consegui. 3 dias, não consegui. A Rubinho pegou o telefone e ligou para a banda em Brasília. E falou: gente, a gente tem um problema. O que foi? O cantor não canta.
Como é que vai gravar o disco? O cantor não canta. Ué, mas o que tá acontecendo? Ué, não sei, eu já tentei tudo que eu sei, ele não canta. Ele tá travado, tá sem voz, não vai pra frente, não vai pra trás, não conseguiu gravar nenhuma música. O meu grande amigo Júnior J. Albuquerque, do contrabaixista, largou tudo que estava fazendo em Brasília, foi ficar comigo lá em Belo Horizonte para ver se me animava um pouquinho. Chegou lá e a gente conversou e saiu, tentou relaxar, orou, leu a Bíblia, deu 7 voltas em torno do estúdio, quebrando uma maldição, nada. Não conseguimos. Então Pois não, Jorge, você entendia que era algo espiritual ou não? Eu entendia Simplesmente... que era assim, alguma coisa no meu espírito. Eu tentava abrir a boca e cantar, não saía. E o Rubinho dizia para mim que isso podia ser emocional. E eu tava orando, quebrando, expulsando demônio e tal, e nada. E aí o que aconteceu? Depois de uns 5 dias tentando gravar, aí o Rubinho entrou no estúdio e falou assim: Cleitinho, eu preciso ter uma conversa com você. E ele falou assim: olha, eu trabalho na música há muitos anos. E eu vou te falar uma coisa. Eu já gravei todo tipo de cantor. Já gravei alto, baixo, gordo, magro, branco, preto, crente, descrente. Todo jeito. Coral, dupla, banda. E eu vou te falar uma coisa, meu filho. Você não nasceu para fazer isso, não. Então eu vou te falar uma coisa. Lá atrás, a banda precisava de um auxílio, porque eles ficaram sem vocalista. Você ajudou. Parabéns. Você tem um coração legal. Mas você não nasceu para fazer isso. Então é outra pessoa que vai ter que assumir a partir de agora. Tem que achar um cantor. Então o negócio é o seguinte: a gente tem que entender o nosso limite. O seu limite já chegou. Então, assim, o que eu acho que você tem que fazer, você tem que ser generoso e entregar essa posição para os meninos da banda achar um vocalista. Não dá mais. Gente, foi ruim ouvir isso, hein? Imagina. Com certeza, com certeza. Porque eu já vinha caminhando com a banda há uns 2 anos, por aí, 3 anos. E aí eu já estava sonhando em conseguir. Quer dizer, a gente... Pode falar, João. Não, mas assim, vocês já tinham nada gravado antes, só cantar? Não, era o nosso primeiro disco. Primeiro disco. E aí eu ainda estava com esse problema na minha voz, mas ainda tinha uma luzinha lá no meu coração. Assim. A Rubinho foi lá e apagou assim, essa luzinha, assim, apagou. Eu falei, meu Deus do céu, não nasci para isso. Foi muito duro. E aí eu me lembro que eu falei para ele assim, então acabou. Ele falou assim, acabou. Vai por mim, faz outra coisa, você nasceu para fazer outra coisa. Aí eu falei para ele assim, Rubinho, então já que eu não vou cantar mais, eu queria pedir só uma coisa então. Será que eu posso cantar a última música só para eu lembrar como é que é a experiência de entrar no estúdio? Aí ele falou assim, claro que você pode. Aí eu entrei muito mal no estúdio de novo. E aí fica um vidro, né? Tem um vidro assim, vocês trabalham em estúdio, quem não conhece, geralmente quem tá gravando fica de um lado e quem tá capturando a gravação fica atrás de um vidro. Aí tinha aquele vidro com aquele monte de luzinha, tava o Rubinho e o Jota, nosso contrabaixista, assim. Eu falei, você pode apagar a luz para não ver vocês? Aí eles apagaram a luz, só com aquelas luzinhas piscando, assim. Aí eu apaguei a luz do estúdio também. Aí eu falei, solta pra gravar. Aí soltou pra gravar, eu cantei, eu chorei, eu orei. Aí a música acabou, eu ajoelhei no chão e me deu uma crise de choro tão grande. Porque dói muito quando você desiste de alguma coisa, né? E ali eu desisti. Eu desisti e fiquei horas ali dentro daquele estúdio chorando. O Rubinho e o Jota, eles dizem que eles saíram para comprar um lanche pra gente, eles saíram, foram no mercado, voltaram, eu ainda estava lá. Aí eu tava enrolando para sair, porque eu sabia que na hora que eu abrisse a porta, acabou meu sonho. Ia ter que achar outra coisa para fazer. E aí, depois de muito tempo, eu tive coragem de abrir a porta.
Aí respirei fundo e saí. Aí entrei do outro lado do vidro ali, eles estavam sentadinhos e tal. Aí o Rubinho perguntou para mim assim, o que foi que aconteceu lá dentro? Aí eu falei assim, não, eu tava entregando meu coração pro Senhor para ver o que é que eu vou fazer agora, que eu não sei ainda para onde minha vida vai. Aí ele falou, não, mas você fez outra coisa. O que foi que você fez lá dentro? Eu falei, não fiz nada, não. Não, você tem certeza do que você não fez? Aí eu pensei, falei, não fiz nada. Eu só fiz assim, eu falei assim para Deus, já que eu não consigo cantar nada, canta essa última música no meu lugar, porque eu não consigo. Aí ele falou, você falou isso para Deus? Ele falou, foi. Aí ele falou, é porque aconteceu isso. Aí ele bateu a mão assim, tipo, tinha um teclado de computador, ele bateu a mão na barra de espaço assim, e começou a tocar a música. E quando a música entrou, eu entrei cantando a música perfeito. E eu não lembrava disso. Aí ele falou que você cantou perfeito. Como é que você fez para cantar perfeito? Aí eu falei, eu pedi para Jesus cantar no meu lugar. Ele falou, então faz o seguinte, volta lá e pede para ele cantar mais uma, que ele canta bem pra caramba. Olha que loucura, gente. Coisa, viu? Nossa. Eu voltei lá e cantei. Falei, Jesus, canta de novo no meu lugar, porque eu não consigo. E gravei o disco inteiro em 2 dias. Vocês acreditam nisso? Olha que loucura. E eu vou falar uma coisa para vocês. E desde esse dia, é ele que canta no meu lugar. Eu não sei cantar. Olha aí, coisa boa. Mas aconteceu esse milagre ali no estúdio. E esse disco inteiro foi gravado em 2 dias depois desse travamento total. Então, essa foi a grande barreira que eu tive que avançar e superar com Jesus. Não tive uma grande tentação na minha vida, mas tive esse grande desafio, essa grande opressão. E hoje já encontrei outros cantores que já passaram por esse tipo de situação. Ministros de louvor, músicos, assim, pastores. E eu sempre compartilho meu testemunho como um sinal de que o Senhor pode fazer um milagre, né? Mesmo quando porque muitas vezes você entrega tudo que você tem e o seu tudo não é nem um pouco, não é nem 1% do que um projeto precisa, do que uma igreja precisa, do que uma rádio precisa. E aí você chega à conclusão de que você é incapaz. E é verdade, nós somos incapazes. Mas ele pode todas as coisas, né? Jesus capacita quem ele escolhe, né? E eu sou esse milagre vivo aí, pra honra e glória do Senhor. Esse foi o primeiro disco, né? Quantos discos a banda já gravou até hoje? Inclusive, né? O último, né? O lançamento aí. Eu quero saber o nome do disco, é verdade, né? Preciso ir o nome do disco. Que legal. Olha, o nome desse disco, João, é Transformou. E esse momento que eu tô descrevendo para vocês, ele foi tão forte que o Rubinho deixou umas partes do meu choro na música lá, pra gente não esquecer nunca mais. É a última música desse disco, ela se chama Adoração e Honra. Foi nessa música que esse milagre aconteceu. E se você ouvir essa música, você vai ver que tem uns momentos que eu dou umas engasgadinhas lá, mas ele pegou um pedaço da oração que eu fiz pro Senhor e depois ele deixou a voz todinha gravada, perfeita como foi, o milagre de Deus. Você vai ver que tem uns agudos lá que eu não consegui fazer nunca mais, só foi naquele dia lá que Deus mandou. Foi Jesus. Lá, que Deus é maravilhoso. Se chama Transformou, tem no Spotify para ouvir. Quem quiser ouvir, tá lá para todo mundo curtir esse testemunho tão precioso. Eu também quero. Vale a pena. Adoração e honra, né? Adoração e honra. Sim, então quantos discos até agora, hoje? Né? Agora eu vou te falar, eu acho, porque eu sou ruim de conta, hein? Então, foi Transformou, Não Pare. Depois foi Se Eu Me Humilhar, Como Se Não Houvesse Amanhã. Depois foi Palavras São em Poder lado B, Bem Perto. E agora o último, Depois do Fim. São 8 discos para a glória do Senhor Jesus e 3 projetos audiovisuais, né? Que a gente chama, que era o DVD antigamente, né? Aí a gente gravou o nosso primeiro, chama Palavras São em Poder, depois a gente gravou Palavras São em Poder lado B, depois agora a gente está lançando o novo que se chama Depois do Fim, para a glória do Senhor Jesus. Tem uma música do disco Praise
que eu lembro, né, na minha adolescência, que eu ouvi aqui na rádio, né? Eu era ouvinte da rádio, né, antes de trabalhar aqui. Aquela Legal. música que a Joelma tocava muito. Pedra na mão? Não, é aquela cara de pau, né? Cara de pau, vai pra igreja. Eu tocava. A Joelma tocava bastante. Legal, legal. É, cara de pau, vai pra igreja só na hora do louvor. É cara de pau. Só na hora do louvor, que cara de pau não se liga na mensagem do pastor, né? Eu Que cara gostava. de pau diz que é crente, mas não sabe o que é amor. Que cara de pau tem vergonha de dar a paz do Senhor. Muito legal. É por aí. Essa música é de quem? Quem compôs? Alguém da banda ou outro Essa compositor? música é do Rubinho de Souza, minha, e do Rapping Hood. Nasceu de uma brincadeira. A gente, uma vez no estúdio, e a gente tava conversando de um irmão que tinha aquela vida meio... Era tipo um crente agente secreto, sabe? Sim. Ninguém na faculdade sabia que ele era crente, porque o cara faz um monte de coisa errada. E a gente tava ali conversando, e alguém falou assim, rapaz, mas que irmão cara de pau. E aí, de repente, o Rubinho falou, gente, isso dá música. Aí a gente começou a brincar, tipo assim, que cara de pau. Aí cada um falava alguma coisa, vai na igreja só na hora do louvor, que cara de pau. Aí a gente foi brincando com isso e o Rubinho escreveu uma letra que não tinha nada a ver com a letra que a gente gravou, que era tipo a história de um irmão que ia numa festa e não tomava refrigerante, tomava cerveja escondido e não sei o quê. A história era bem engraçada e bem diferente. Que era tipo assim, tá, o culto tá rolando e eu não paro de falar, não quero, era tipo uma maluquice assim. E só que aí na hora de gravar a música, a gente queria um rapper para fazer, e o Rapping Hood de São Paulo, ele foi gravar, e aí o Rubinho falou assim, você não quer fortalecer a letra não, Rapping Hood? Aí ele falou, eu posso? Ele falou, pode. Aí ele pegou e reescreveu a letra do rap todinha, fez outra, muito melhor. Legal, e gravou. Legal. E aí foi essa combinação de brincar com essa coisa séria. É um jeito leve de falar de um assunto sério, né? Essa muito coisa bom. Do cara de pau. Cleiton, é o seguinte, pastor Cleiton, a gente está perto aí de encerrar o nosso podcast, mas temos uma pergunta que a gente sempre faz aí. Como você conheceu a sua esposa, um momento aí muito importante da sua vida, como Deus lhe presenteou com um casamento? Legal. Rapaz, a minha esposa foi o seguinte, eu tava num show, mas no chão, assistindo, não era música assim ainda, e teve um evento aqui em Brasília chamado Natureza Gospel, Natureza Gospel é o nome do evento, e foi rolar o show de uma banda chamada Guardian, que é uma banda maravilhosa dos Estados Unidos, e aí eu me lembro que eu fui ver esse show. E aí, de repente, passa na minha frente. Ela tava usando uma sandália de couro, calça jeans e uma blusa prata. E o cabelo tava no ombro, assim. Quando ela passou na minha frente, eu falei assim, ai, Jesus, meu coração descompassou um pouquinho, assim, sabe? Eu perdi um pouco o compasso, fiquei um pouco tonto. Eu falei, opa, aconteceu alguma coisa aqui. E ali foi quando eu prestei atenção pela primeira vez na Ju. E aí, depois de um tempo, eu tive uma sorte muito grande. E eu tinha um parque em Brasília, chamava Ita. E esse parque, tipo, vinha para Brasília só no verão. E era aqueles parques com roda gigante, com montanha-russa, com aqueles negócios e tal. E eu me lembro que eu fui com os amigos da igreja nesse parque. E aí, ela tava lá, mas ela tinha um namoradinho, sabe? Só que aí ela, tipo, gostava de aventura, gostava de andar de montanha-russa e o namorado tinha medo. E aí eu falei, não, eu vou com você. Oh. E aí ficamos andando de montanha-russa o dia inteiro. E aí nesse dia, na hora de voltar para casa, o grupo de jovens lá da igreja atrasou um pouco. E o namorado dela ficou com vergonha de encarar o pai dela. O pai dela era bravo, sabe? E ela estava chegando tarde, um pouco tarde, não era muito tarde, mas era um pouco tarde, e não tinha celular, aquele negócio todo, né? Aí eu falei para ela, não, deixa que eu vou falar com ele. Aí fui lá falar com a fera, aí acabou, que ela acabou apaixonando, né? Não teve jeito, né? E aí eu me apaixonei também, já são 23 anos juntos já, para a glória do Senhor Jesus. 2 filhas lindas, a Júlia e a Luísa. A Júlia já tem 20 anos. A Luísa vai completar 17 anos para a glória do Senhor Jesus. E a gente é muito feliz, graças a Deus, juntos. É um presente de Deus na minha vida, Ju.
Muito bem, pastor Clayton Oli, vocalista aí da banda Disco Praise. A gente agradece demais a sua participação aqui no nosso podcast Minha História, mas temos uma última pergunta que todos que passam por aqui respondem. Vamos lá. Quem é Jesus para você? Essa pergunta é profunda, hein? Jesus para mim, gente, é a minha razão de tudo, né, que eu fiz na minha vida. Como eu falei para vocês, com 6 anos, ele entrou na minha história, encheu meu coração de alegria, de propósito, né? E me deu essa missão, né? Esse prazer, essa alegria de poder compartilhar a mensagem dele através da música, né? Isso é um privilégio. Então, tudo que eu faço é para ele, né? A minha música é para ele, a poesia que eu ainda escrevo é para ele. Quando eu saio de casa para cantar é para ele. Ele que canta no meu lugar, né? Ele que é a minha voz. Ele que é o meu assunto principal. Ele que enche a minha mente, meus sonhos. E tudo que eu faço é para a honra e para a glória do Senhor, sabe? Muitíssimo obrigado, Clayton Oli, pela participação aqui no nosso podcast Minha História. Quero dizer que fui muito abençoada com a sua história e que, assim, nós aqui ouvimos e examinamos bastante, né, as letras das músicas que chegam para nós tocarmos aqui na rádio. E as músicas do Disco Praise sempre foram bem avaliadas. Eu admiro de ser uma letra boa, forte, entendeu? Eu escuto mesmo pela obrigação de ouvir, mas tipo assim, aqui eu sei que é música boa, então eu louvo a Deus por conta disso e ouvi um pouco mais da história de vocês, de como a banda nasceu, cresceu, experiências, né, como essa que você contou, né, que é o Senhor que canta ali para você. Isso nos deixa muito feliz. Eu gostei muito. Que Deus abençoe seu ministério cada dia mais, te use cada vez mais para a glória dele. Obrigado. Rapidinho para a pessoa encontrar as músicas do Disco Praise, as redes sociais aí, as plataformas. É super simples. Olha, você encontra a gente, tudo nosso é @Disco Praise, no Instagram, no YouTube, lá no TikTok. Você vai lá no Google, escreve Disco Praise do jeito que você quiser e o Google vai te ensinar e você vai achar a gente. E vai ser uma honra. Escuta o nosso disco novo, Depois do Fim. São 16 canções, 13 músicas inéditas. Tá uma bênção esse disco. Foi um grande cultão ali que a gente registrou em Goiânia, cheio da presença de Deus. E a gente está muito feliz, já são 4 anos que a gente não lançava um disco novo e a gente queria muito gravar um disco ao vivo, sabe? Aí veio a pandemia, veio primeira onda, segunda onda, terceira onda. A gente não queria gravar DVD com o povo de máscara, né? Porque aquelas máscaras escondiam o nosso sorriso. A gente falou, não, vamos esperar mais um pouco. E aí chegou o tempo de gravar sem máscara de novo. E foi tão maravilhoso que Deus fez. A gente gravou em Goiânia. E eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai ser abençoado. Olha, irmão, 2025 começou, é um novo ano. Você precisa de novas músicas para novos testemunhos, irmão. Porque você fala, aquela música é daquele testemunho. Então agora Deus vai escrever coisas novas, com músicas novas na sua vida. Então vai lá e renova o seu estoque de testemunho com essas músicas aí, que eu tenho certeza que vai ser bem. Pastores, secretários de cultura, prefeitos que queiram chamar a banda Disco Praise para tocar na sua cidade. Tem contato? É isso aí. Você pode só mandar uma DM ali pra gente no Instagram mesmo. Lá tem o nosso e-mail, tem o nosso site também, discopraise.com.br, onde você tem todos os canais para entrar em contato com a gente. E a gente espera poder estar junto com vocês aí nessa cidade linda aí no Ceará, em nome de Jesus, hein, gente? Leva a gente aí para vocês, que a gente não sai do litoral, a gente quer entrar mais para dentro do estado aí, para dar um abraço. A gente ama o Ceará, amamos o Ceará. Como eu falei, né, minha sogra e o pai do Jota são do Ceará, então a gente tem esse caso de amor com esse estado tão lindo do Brasil. E a gente espera poder ir para aí para poder comer carne de carneiro, carne de bode aí que a gente ama. Atenção, Odilei, né? O secretário aqui da nossa cidade. E tantos outros, né? Temos muitas cidades vizinhas que nos acompanham. Deus abençoe, tá, querido? Nosso tempo, infelizmente, né? Então, este foi o nosso mini história. Está disponível no Spotify, no Deezer, em diversos lugares na internet, no site radioceara.fm, né? Amanhã, domingo, tem reprise às 11 horas. Até a próxima, se Deus assim quiser. O amor de Deus pode mudar a sua história.